Bom dia a todos, mais um privilégio poder entrar no ar, no vídeo. Agora, o vídeo 31, numeração que eu coloquei do Apocalipse, né? E no capítulo 19 do Apocalipse, 1 até o versículo 14. Estou fazendo em parte, então temos que ganhar tempo porque senão passa muito tempo, né? Que eu tenho um tempo limitado. Então diz assim: fim dos 21 eventos conclusivo durante as 70 semanas de Daniel, os 7 selos e as 7 trombetas e as 7 taças, de Apocalipse 6, o capítulo 1 a 18. As passagens entre parênteses inseridas entre estes 21 eventos são explicações de outros eventos não contidos nos selos, nas trombetas e nas taças, mas que se cumpriram junto com eles, em ordem e no tempo determinado. Cena no céu pouco antes da segunda vinda de Cristo. A voz de muitas pessoas louvando a Deus. Depois dessas coisas, ouviam no céu como que uma forte voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e glória e honra e o poder pertencem ao Senhor, nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e da sua mão vingou o sangue do seu servo. Outra voz disseram: Aleluia! Sua fumaça sobe para todo o sempre. A voz de 24 anciões louvando a Deus. Então os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se, adoraram a Deus que está assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. A voz vinda do trono que ordenava o louvor de todos. Saiu uma voz do trono que dizia: Louvai a nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que temei, tanto pequeno quanto grande. A voz de grande multidão em resposta. Ouvi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. As bodas do Cordeiro e todos os remidos, desde Abel até o milênio, que vivem na Nova Jerusalém, a qual é a verdadeira noiva de Cristo. Tem vários versículos, citar uns aqui. Hebreus 11, o capítulo 10, o versículo 13 a 16, os versículos. Também Hebreus 13, 14. Também João 14, 1 a 3. Regozijamo-nos e alegramo-nos, demos-lhes glória, porque são chegadas bodas do Cordeiro, e já sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça do santo. Disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E João novamente se sujeita e cai prostrado. Lancei-me a seus pés para adorar, mas ele me disse: olha, não faças tal, sou teu conservo de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia.
Agora vamos entrar na segunda vinda aqui, que está 11 de Apocalipse até o versículo 14, né? A sétima, dispensação, o governo divino e o milênio. É a última das 7 dispensações. Veja, outras dispensações. A segunda vinda de Cristo para libertar a terra de toda a rebelião e restaurar o reino de Deus como ele era antes da queda. Tem vários versículos, não dá para citar todos aqui. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco. Seu cavaleiro chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a cabeça trazia muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido de um manto, salpicado de sangue. Seu nome é a palavra de Deus. Seguiu-se os exércitos no céu em cavalos brancos e vestes de linho fino, branca e pura. Agora vamos mais às explicações aqui, né? O capítulo 19 em diante. E depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e honra e glória e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Esse cântico trata-se de um cântico em coa a antiga declaração: a salvação pertence a Deus, porque seus juízos são verdadeiros e justos, pois ele julgou a grande prostituta. Diz a respeito de todo o caminho falso de salvação, que havia corrompido a terra com a sua prostituição. Isso refere a todas as religiões do mundo, de todos os tempos, e vingou das mãos dela o sangue dos seus servos. Quase toda perseguição contra os verdadeiros santos de Deus neste mundo e em todas as épocas veio da falsa religião. Isso começou com Caim, lá em Gênesis capítulo 4. E ouvi como que uma voz de uma grande multidão. Essa grande multidão diz a respeito de todos os crentes cristãos, né, que já viveram desde Abel até o último que for salvo na grande tribulação. Vai ter salvos lá na grande tribulação também. E como o ruído de muitas águas e como a voz de grandes trovões. Esse é o louvor que se expressa e não simplesmente os pensamentos de um coração silencioso, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremos-nos, todos os remidos, então, para ser unir em santo matrimônio com o Cordeiro que os salvou. E demo-lhe glória, Deus tornou possível que a humanidade fosse redimida e fez isso por meio do sacrifício de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Isso apresenta a cena que acontecerá no céu, imediatamente antes da segunda vinda. A esposa é os remido por todos os tempos, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino
é a justiça do santo, que foi fornecido pelo que Cristo fez na cruz. E disse-me, escreve, bem-aventurado os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vamos entrar um pouquinho aqui na segunda vinda, né? Que é Apocalipse 19, 11 a 14, os versículos. E vi o céu aberto, registra a hora profética final quanto à segunda vinda, sem dúvida, o maior momento na história humana. Eis um cavalo branco, aí Jesus. De fato, trata-se de um cavalo de guerra, lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo, não, melhor dizendo, Zacarias, capítulo 14, versículo 3. E o que estava assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, fiel às suas promessas e verdadeiro em seu julgamento. Ele contraste com o falso Messias de Apocalipse 6:2, que era o falso profeta, né? Em cavalo branco também. Daí, Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Que não era nem fiel nem verdadeiro, o qual com justiça julga e peleja, refere-se ao modo da sua segunda vinda, e os seus olhos era como chama de fogo, que é Jesus, representa o julgamento, e havia sobre a sua cabeça muitos diademas. Ele será o Senhor de todos os reinos, e tinha um nome escrito que ninguém sabia. E a não ser ele mesmo, não significa que seja desconhecido, mas sim que é definitivamente incompreensível, permanecerá inalcançável ao homem, o que significa que suas profundezas nunca poderão ser sondadas. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Fala da cruz onde ele derramou o sangue de sua vida, o que dá a ele o direito de julgar o mundo. E o nome pelo qual é chamado é a palavra de Deus. Seu nome revelado é a palavra de Deus, pois que ele revelou Deus em sua graça e poder para torná-lo conhecido. Por isso, o crente, o cristão pode dizer, eu o conheço, e seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos. Esse exército são os santos de Deus, de fato, todos os santos que já viveram, o que significa que estaremos com ele na segunda vinda. Lá estaremos, andamos junto com ele com os cavalos brancos, né? E vestidos de linho muito fino, branco e puro. Volta ao versículo 8, é a justiça do santo, tudo tornado possível pela cruz, tudo tornado possível pela cruz. Para finalizar, vamos ler 2 versículos aqui, 19, 10, 19, 11 de Apocalipse. O remanescente de Israel, em Apocalipse 12, 17, tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito Santo, provando que ele não será tirado do mundo, como alguns ensinam. Esta é a prova de que os santos arrebatados vão para o céu, depois de se encontrarem com Cristo nos ares, e que a ceia das bodas é realizada no céu e não nos ares.
Então está aí, ó, estão em 15 minutos. Mas as vias de comunicação vão cooperar e vão colocar no ar. Então, veja bem, que explicações tão abençoadas. Eu tenho que fazer rápido por causa da extensão da leitura que eu tenho que fazer. Mas que Deus possa ricamente abençoar todos que vão ouvir e assistir, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, dando continuidade, falando da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém e amém.